Olá pessoal, tudo certo? Hoje eu vou resolver uma questão de matemática do Enem de 2021 que eu considero ela até bem difícil, porque a gente vai ter que lembrar alguns conceitos que não são tão fáceis de lembrar na hora da prova. Vamos lá. Considere que o modelo matemático utilizado no estudo da velocidade v de uma partícula de um fluido escoando em um tubo seja diretamente proporcional à diferença dos quadrados do raio r da seção transversal do tubo e da distância x da partícula ao centro da seção que a contém. Isto é, resumindo todo esse texto, a gente tem a equação v de x igual a k2, entre parênteses, r2 menos x2, em que k é uma constante positiva. O valor de x em função de r, para que a velocidade de escoamento de uma partícula seja máxima, é de... Vamos resolver então. A gente tem a seguinte equação. V de x igual a k2, entre parênteses, R2 menos X2. Vamos multiplicar o K2 pelos fatores dentro do parêntese. V de x igual a K2 R2 menos K2 X2. Vou reescrever a equação com a variável na frente. V de x é igual a menos K2, como eu disse, K é uma constante, menos K2 X2 mais K2 R2. Primeiro conceito que a gente vai lembrar, isso aqui é uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau é definida da seguinte forma. A gente tem o AX elevado a 2 mais bx mais c. No nosso caso aqui, a gente tem a equação negativa. Menos o AX2 vai ser equivalente ao meu K2x2, porque o nosso K é uma constante. Esse é o AX2. O bx a gente não tem, ele vai ser 0. E o C vai ser essa parcela da equação aqui. K2R2. O próximo passo é definir o gráfico dessa equação de segundo grau. Nós temos aqui uma equação de segundo grau com A negativo. Se a gente tivesse o A maior do que zero, a gente teria uma parábola com concavidade para cima. Se o nosso A fosse menor do que zero, a gente teria uma parábola com concavidade para baixo. É o nosso caso. Então, vamos desenhar aqui nosso gráfico, onde nós temos a velocidade nesse eixo e o x, que é a distância nesse eixo. E a nossa parábola com concavidade para baixo. O que a gente tem que encontrar aqui é o valor máximo de v em relação à distância. Ou seja, a gente tem que encontrar esse ponto aqui. É o terceiro conceito importante que a gente tem que saber para resolver essa questão. Esse ponto aqui, ele é chamado de x do vértice. É o ponto máximo de, no nosso caso, v, em relação à distância. E para encontrar esse x do vértice, a gente tem que saber uma formulazinha, que seria o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Vamos substituir aqui na fórmula, então. O nosso b, ele é 0, como eu disse. 0, 2a. 2. O nosso a, ele é o menos k2. Então, vamos colocar aqui menos k2. Agora ficou fácil. Quando a gente tem 0 dividido por qualquer coisa, a gente nem precisa saber quem é o k. 0 dividido por 1 é 0, 0 dividido por 5 é 0, 0 dividido por 1 milhão é 0. Então, o resultado aqui é 0. Ou seja, nossa resposta ela vai ser alternativa A, 0.
os conceitos importantes para levar para a prova de acordo com essa questão. Saber a definição de equação de segundo grau. Saber a definição do tipo da parábola, concavidade para cima ou concavidade para baixo, de acordo com a nossa equação. E saber a fórmula de x do vértice. Sabendo esses 3 pontos, a questão fica fácil.